Vamos hoje iniciar nossa aula de enxertos ósseos e regeneração óssea guiada. Vou compartilhar aqui a tela com vocês, tá? Só um momentinho, que eu achava que a aula estava aberta aqui. Por que está em PowerPoint aqui? Vocês conseguem ver a aula? Vocês estão conseguindo ver a aula? Tá, ok, perfeito, então. Vamos lá começar. Bem, hoje a gente vai começar falando um pouco sobre os enxertos ósseos e a regeneração óssea e tecidual guiada. Na verdade, a gente aqui só faz a óssea, tá? Então, para a gente iniciar entendendo o que é o enxerto ósseo, né? Nós precisamos entender que quando a gente vai reabilitar o paciente, esse paciente, o que é que define, né, esse paciente receber o enxerto ósseo ou não? Não é apenas a falta de tecido ósseo, tá? É a discrepância, né, que você tem entre os arcos maxilares e mandibulares quando você quer colocar o seu dente na posição correta. Então, quando a gente vai colocar um implante, a gente primeiro deve se preocupar com o planejamento desse implante a nível de resolução protética, porque muitas vezes a gente tem tanta falta de osso que esse implante fica numa posição tão diferente do dente e isso nos dá muitos problemas nessa resolução protética. Então, existe essa preocupação específica com a anatomia óssea residual, mas que também deve ser uma preocupação relacionada à discrepância óssea, tá ok? Então, o que é o enxerto ósseo ideal? O enxerto ósseo ideal é aquele que pode induzir
a nova formação de osso. Ele vai ser colocado naquele local, mas ele induz a nova formação de osso, tá? Ele deve ter uma reabsorção após algum tempo. Deve ter uma reabsorção após algum tempo desse material, tá? Ele deve ter uma biocompatibilidade com o organismo. Ele não deve causar antigenicidade. Ele não deve causar resposta imune do organismo, deve resistir a qualquer tipo de infecção e também tem uma ampla disponibilidade e um baixo custo. Certo? Vocês estão percebendo aqui que esse é um enxerto ósseo, tá? Que já está integrado no osso do paciente, realizado há algum tempo já. E esse enxerto ósseo, ele foi fixado com parafusos e vocês podem ver a linha de integração do enxerto com o osso residual. Então, isso aqui removemos, esse bloquinho, removemos de uma área doadora, instalamos aqui nessa área receptora do enxerto ósseo. Muitas vezes, quando a gente não faz a utilização desses enxertos ósseos, do paciente, doando para o próprio paciente, a gente vai levar em consideração alguns biomateriais que existem para vender no mercado, certo? Todas as substâncias e o que é o biomaterial? São todas as substâncias ou combinações de substâncias de natureza sintética ou natural, ativas ou inertes, que são utilizadas para substituir ou parcial ou integralmente esse tecido que a gente está precisando para fazer o enxerto. Então, todo biomaterial, ele pode ser realizado tanto de forma natural, ou seja, um ser humano doando para um ser humano, ou também de natureza sintética, fabricado pela indústria, tá? Então, existem algumas classificações que a gente pode ter em relação aos materiais de enxerto ósseos. Essas características desse bom material de enxertia, nem todos os materiais vão ter, tá? Mas é o que a gente pretende que eles tenham e o que a indústria busca para realizar os bons materiais. Ok? Então, a primeira característica é a biocompatibilidade, ou seja, ele não deve causar reação imunológica ao corpo estranho, ao corpo humano, né? Não pode causar uma reação imunológica como se fosse um corpo estranho. Ele precisa ter segurança na sua utilização e não transmitir doença para quem está recebendo ele. Ele tem uma certa característica de superfície, né, uma morfologia e uma geometria que seja possível realizar a dissorção de proteínas do meio do leito receptor, ou seja, a gente instala aquele material ali e ele deve ter a capacidade de absorver essas proteínas da matriz óssea. Principalmente no processo de fresagem, nós sabemos que quando destruímos ali aquele osso, para fazer a fresagem dos implantes ou de recepção no leito receptor, para recepção desse enxerto, a matriz óssea ela é destruída e então é colocado algumas proteínas ósseas no meio externo. Então, esse biomaterial que está sendo colocado ali, ele precisa ter a capacidade de absorver isso, tá? Permitir também na sua estrutura a colonização de células para que se formem novos vasos e novo osso, tá? Ele também pode ser particulado ou em bloco, e sua característica deve estar sempre muito bem documentada na literatura. Isso aqui é parte mais para aquela ideologia de senso crítico que devemos ter em relação aos biomateriais que estamos
convivendo no mercado, ok? Então, o osso, ele, tanto em bloco quanto em particulado, ele precisa ter evidência científica para que seja usado no corpo humano. Ele pode, o enxerto em bloco, como o próprio nome diz, ele já está em bloco, e o particulado também, como o próprio nome diz, ele já está particulado, ou seja, ele é partícula. Ele não é um bloco inteiro, são várias partículas que juntas que formam um biomaterial. Ele precisa ter a sua degradação modificável, ou seja, essa degradação é o tempo que ele se degrada para ser formado um novo osso naquele espaço que ele estava até então, no leito receptor. E todo biomaterial, ele precisa se degradar para dar espaço para um novo osso. Ele induz o novo osso, juntamente com a angiogênese, vai se imbricando dentro da sua forma, e depois ele precisa sair dali daquele formato dele para que ele dê espaço para um novo osso. E ele também precisa ter algumas características, né, que é a próxima aqui, ó. Osteoindução, osteocondução e osteogênese. Isso nem todos os materiais vão ter, certo? Principalmente alguns biomateriais que são fabricados na indústria. O material que a gente tem todas essas três propriedades é o osso, que é doado de nós mesmos para nós mesmos. Ele tem uma osteoindução, eu já falei sobre isso aqui com vocês em algumas aulas passadas, sobre o que é essas três propriedades. A osteoindução é a capacidade de diferenciação, né, que esse biomaterial vai ter, que ele pode transformar as células mesenquimais em osteoblastos, ou seja, eles induzem essa diferenciação. A osteocondução é a manutenção do arcabouço físico das partículas que facilitam essa angiogênese e a penetração de células, ou seja, nós vamos ter um osso que é aquela analogia que eu fiz, né, do prédio, que ele está sendo construído, ele tem ali um monte de pilares, e em cima desses pilares do prédio vão ser colocados cimento, vai ser colocado o reboco. Então, ele é uma estrutura sólida em que ele permite que partículas e células se fixem ali para iniciar a nova formação de osso. E a osteogênese, ou seja, ele já é o próprio osso que tem osteoblasto viável incorporado nele, com a capacidade de produzir osso, certo? Esse osteogênico aqui, mais especificamente, a gente pode denominar o osso autógeno, que é o osso que o próprio doador recebe o osso. Nós também temos algumas características desses biomateriais quanto à morfologia e quanto à composição química. Quanto à morfologia, a gente vai ter alguns tipos de ossos fabricados por fabricantes diversos, que podem ter na mesma empresa tamanhos de cristais e partículas diferentes, porosidades diferentes. Isso vai depender muito de como a empresa fabrica esse osso, né? Principalmente os biomateriais que têm diferentes tamanhos de partículas, como 0,25 milímetros, 0,50, 0,1, 2 milímetros, ok? E também vai depender muito da composição química desse osso. A gente pode ter algumas diferentes relações entre fosfato e cálcio, ou seja, na hidroxiapatita em si, tá? Também podemos ter diferentes homogeneidades dentro de um mesmo frasco, e também o grau de pureza disso pode ser diferente de uma empresa para outra. Então, tudo isso são características dos biomateriais que temos no mercado.
diferentes morfologias, diferentes tamanhos de cristais e partículas, diferentes porosidades, e isso vai dar diretamente a qualidade daquele biomaterial, a qualidade a que as células se adaptam melhor. Certo? Então, para início de conversa, né, a gente pode dizer para vocês que a primeira coisa a se fazer numa cirurgia de enxerto ósseo é sempre avaliar o leito receptor, certo? Quando a gente avalia o leito receptor, nós estamos tendo um certo cuidado no nosso planejamento para escolher a técnica correta, tá? Então, nós temos nesse leito receptor uma classificação de classe 1, 2 e 3. A classe 1, ela é a classe que nós temos uma espessura reduzida e uma altura conservada. A classe 2 é uma altura reduzida e uma espessura conservada. E a classe 3 é mista. Tanto temos o defeito em altura quanto em espessura, certo? Então, a gente tem aqui, ó, classe 2, classe 3, classe 1, classe 2 e classe 3. A classe 3 sendo, portanto, o defeito combinado, é a perda tanto ápico coronal quanto vestíbulo lingual. Então, nós temos alguns tipos de defeitos ósseos, né? O defeito de... Minha gente, é muito chato ficar admitindo o pessoal. Simplesmente 19h47. Eu não sei se é porque a internet de vocês cai, mas é complicado, viu? A gente tá parando a aula para estar colocando o pessoal dentro de sala uma hora dessas. Então, nós temos os defeitos ósseos de 5 paredes, de 4 paredes, de 3 paredes, de 2 paredes e de 1 parede. Isso aí vai depender de acordo com a perda óssea que a gente vai ter, certo? Então, a gente pode ter um defeito totalmente completo e pode ter um defeito de 2 paredes, que é um defeito muito mais fácil de ser realizado, tá? Então, para classificar o nosso enxerto ósseo, a gente pode classificar os enxertos em 4 categorias diferentes, certo? A primeira categoria é a categoria mais fácil, tá ok? O enxerto autógeno é aquele enxerto em que o doador e o receptor é o mesmo indivíduo, ou seja, eu doando para mim mesma. A gente pode ter o enxerto homógeno, que é aquele que o doador e o receptor são indivíduos diferentes, mas são da mesma espécie, ou seja, minha mãe doando para mim, meu pai doando para mim, meu irmão doando para mim, ou seja, é de humano para humano. O heterógeno é quando o doador e o receptor são indivíduos diferentes e espécies diferentes. É quando nós temos um porquinho ou um boi ou uma alga doando para mim, que sou humana. Ou seja, eu sou um indivíduo diferente daquela espécie e também a espécie diferente. E o sintético, quando o material é produzido sinteticamente, ou seja, por meios industriais. Alguns exemplos de enxertos autógenos é o osso cortical, o osso medular, o LPRF, que são agregados leucoplaquetários do sangue, do nosso sangue. O homógeno é o osso congelado seco e desmineralizado, liofilizado, que chamamos, tá? Ou seja, geralmente é um osso doado de um humano
que já está falecido, e esse cadáver é fresco, tá? Ele acabou de morrer, ele é doador de órgãos, e aí esse osso é removido dele para ser doado para o meu paciente. O heterógeno ou xenógeno, que pode vir ossos de porco, de boi, são ossos semissintéticos que passam pela indústria, pelo processo de purificação desse osso, ou seja, remoção de toda a parte orgânica e células viáveis desse osso, para que ele seja doado para o meu paciente. E os sintéticos são os ossos aloplásticos, como vidro, carbonato de cálcio, fosfato de cálcio, tá ok? Então, nós vamos falar um pouco agora sobre os enxertos autógenos, tá? Existem algumas vantagens e algumas desvantagens de se utilizar esses ossos autógenos. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, vamos lá. Esse osso autógeno, tá? Ele é o padrão ouro, certo? Ele tem alguma, como eu falei para vocês, tem alguma vantagem, alguma desvantagem de se utilizar esse osso autógeno. Para nós, que somos cirurgiões, dentistas, implantodontistas, o osso autógeno é o padrão ouro do paciente. Mas vocês acreditam que ainda a gente pode melhorar esse padrão ouro? Já já eu falo sobre isso, certo? Então, o padrão ouro é porque ele é um osso que é osteoindutor, condutor e osteogênico. Nós conhecemos o osso humano porque nós conhecemos a sua previsibilidade, como ele vai atuar no nosso corpo humano. Ou seja, ele é um osso fácil de ser previsível, é um osso que eu conheço, que é o próprio osso do paciente, né? Então, imagina só a gente doando para a gente mesmo. É muito interessante esse uso, porque nós sabemos que aquele osso ali não vai causar nenhum tipo de insegurança, de problemas ao nosso paciente. Ele é um osso facilmente substituído pela nova formação óssea. Ou seja, a gente tira um bloquinho ali do paciente, imediatamente aquele bloquinho vai ser remodelado pelo próprio organismo, e o próprio organismo vai substituir ele por um novo osso, tá? Ele é biocompatível, não transmite doença. E como desvantagens, o que é que nós temos do osso autógeno? Existe um procedimento adicional para a remoção desse osso, ou seja, além de abrirmos a área doadora, abrimos também a área receptora, tá? Então, nós temos duas áreas abertas do nosso paciente, e isso aumenta a morbidade. O tempo de cirurgia, tá? Mas nós podemos prever também que a manutenção do volume ósseo desse osso e a sua longevidade está um pouco em desvantagem em relação aos outros ossos, aos outros biomateriais que temos no mercado. Mas por que, professora, se a gente está falando de um padrão ouro? A gente está falando de um osso que ele é altamente degradável pelo corpo humano, porque ele é reconhecido muito rápido e substituído muito rápido. O que é que isso quer dizer? Se a gente colocar um enxerto ósseo no nosso paciente hoje, daqui a 6 meses, se a gente não colocar implante, esse osso reabsorve todo, porque ele está ali dentro daquele processo de remodelamento fisiológico. Se a gente não colocar função nesse osso, ele vai remodelar, do mesmo jeito que o osso remodelou para que o paciente chegasse naquele estágio de que ele precisasse fazer enxerto ósseo. Então, a gente não fez nada se não colocar implante logo, certo? Também, como algumas desvantagens, né, nós temos a necessidade, muitas vezes, de a gente precisar de muito osso. E aí, quando a gente decide tirar isso do próprio paciente, a gente precisa colocar esse paciente dentro de um hospital com outros profissionais, o médico ortopedista, um anestesista, para poder tirar isso de uma área extrabucal,
certo? Então, isso vai fazer com que eu tenha, claro, um aumento de custo, uma grande reconstrução do meu paciente, né? E a remoção de uma área diferente daquela que vai ser receptora, e geralmente de crista ilíaca, geralmente de calota craniana, tá? Então, isso aí vai ter um adicional a mais para o nosso paciente, tanto em termos de custo, em termos de reconstrução, em termos de morbidade e de tempo de tratamento também, né? Aliás, de tempo de cirurgia. Deixa eu colocar isso aqui que veio para o lugar errado. E como área intrabucal, né, a gente precisa entender que a gente pode tirar esse enxerto ósseo de algumas áreas doadoras, como o mento, o corpo mandibular, a tuberosidade, alguns toros, se tiverem presentes no paciente, algumas regiões adjacentes às áreas que nós estamos tratando, né, que aí a gente abre uma área só, aumenta um pouco a abordagem da cirurgia, mas tira de uma área ali próxima à área que a gente está trabalhando, tá? A área intrabucal nos dá muito pouco volume de tecido, e nós também podemos, da mesma forma que existem os biomateriais em bloco ou particulados, remover esses enxertos em bloco ou em particulados, e depois particular esses blocos. E também podemos ter, né, a dificuldade de disponibilidade de tecido, que na área intrabucal é muito pouca, né, a morbidade cirúrgica, que é um pouco mais alta, o paciente geralmente incha bastante, porque a cirurgia é muito tempo, né, de tratamento ali na cadeira. E também em relação à expectativa do paciente, é que muitas vezes essas áreas intrabucais nos dá muito pouco tecido, e aí o benefício clínico pode ser um pouco menor do que o que a gente espera em relação à reconstrução, tá? Quanto às doações de sangue, é interessante sabermos, né, principalmente para quem é especialista da área e quem quer se especializar na área, que existem alguns materiais xenogênicos, né, de origem bovina, de origem porcina, que são levantados pelos pacientes algumas dúvidas em relação à doação de sangue. E aí a empresa que geralmente fabrica esses materiais falam que como essas células vivas são totalmente removidas da estrutura do osso final, né? Então, nós tiramos tudo que é de tecido e órgão e parte orgânica dessas células, que não torna esse osso desqualificado para que o paciente possa fazer a doação de sangue posterior, tá? E isso não afeta a doação de sangue do paciente. Já o Ministério da Saúde, na legislação vigente, fala que quem faz enxerto halógeno e xernógeno, isso impede a doação por um tempo. Agora, quem faz autógeno ou enxerto sintético, isso não impede a doação. O paciente pode fazer 7 ou 8 ou 10 dias depois, pouquíssimo tempo depois, já pode doar sangue. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, vocês me falam aqui. Certo? Então, nós temos, dentro dos enxertos ósseos, né, nós temos os autógenos, que são o osso cortical, medular e o próprio sangue do paciente. Então, vamos lá. As formas de apresentação desse osso são o enxerto em bloco e o enxerto particulado. Esse bloco aqui, ele pode se tornar esse particulado. A gente só precisa particular ele, tá? Tem uns materiais, né, uns instrumentais que a empresa
uns equipamentos, na verdade, que a empresa fornece para a gente, né, para poder particular isso. São os moedores de osso, que são enormes, bem pesados, e esses moedores de osso, eles são até um pouco bem caros, né, para a gente utilizar eles para comprar. Mas, assim, enfim, todo implantodontista precisa ter para que a gente consiga particular esse osso, tá? Algumas incisões para poder realizar esse osso, essa remoção desse bloco na região de corpo e ramo de mandíbula. A gente vai apalpar, se vocês estiverem com o dedo limpo aí, vocês podem apalpar aí a crista, né? O ramo ascendente da mandíbula de vocês. Vocês vão perceber que essa crista aí é justamente a área que a gente vai incisionar para poder remover o ramo, tá? Eu gosto muito de identificar com a ponta do indicador esse ramo e vou com o bisturi fazendo todo o percurso dele até a região dos dentes molares. E daí a gente vai fazer a divulsão dos tecidos, né? Primeiro o músculo e depois a gente chega no periósteo, removendo todo esse periósteo para poder ter o acesso à parte óssea, certo? Então, em seguida, depois que acessamos esse ramo mandibular, nós fazemos a remoção, né? Iniciamos a osteotomia com algumas trefinas, tá? As trefinas são os instrumentais para coleta. Vocês podem ver aqui a trefina, essa broquinha, né? Embaixo ela é redonda, ela tem uma ponta ativa, certo? E essa ponta ativa ela vai rotacionando no contraângulo cirúrgico. Nós temos aqui algumas linhas horizontais para a gente ter uma ideia de mais ou menos a altura de osso que a gente conseguiu abordar dentro da brocagem, né, com a trefina. E aí a gente faz a delimitação com a própria trefina desse osso. Depois que a gente delimita ele, ele fica parecendo aqui, ó, pode tirar tanto a própria trefina inteira, né, a rodela toda, e pode tirar uma meia-lua, entrar com ela pela metade e fazer a meia-lua desse osso. Em seguida dessa meia-lua, a gente precisa remover ele da mandíbula, né? Geralmente esse osso é muito cortical, muito duro. Então, vamos utilizar alguns cinzéis para poder fazer uma fratura aqui embaixo em galho verde, tá? O que é que a gente precisa ter bastante cuidado ao remover essa trefina? É com algum tipo de abordagem mais profunda e chegar a atingir aqui o nervo alveolar inferior, certo? Então, precisamos ter cuidado com isso. Então, removemos o bloquinho. Geralmente, quando a gente tira a meia-lua, ela vem em J, tá? O formato dela vem em J. E depois a gente vai fazer a instalação desse bloquinho lá na área receptora. Aqui, o processo que vocês estão vendo de remoção ao vivo, né? A gente aborda aqui o ramo da mandíbula, faz todo o descolamento, abre bem essa área doadora, faz a delimitação em meia-lua com a trefina. Eu gosto muito dessa abordagem aqui quando eu vou fazer esse tipo de defeitinho, ó. Esse tipo de defeitinho aqui em espessura, porque ele me dá um acabamento quase que imediato, né, de encaixe nessa área aqui, onde eu tenho a perda de tecido ósseo em espessura, certo? Então, essa trefina ela é muito boazinha para poder a gente fazer esse tipo de enxerto ósseo. Daí, com o cinzel, a gente faz a fraturazinha em galho verde desse bloquinho ósseo e remove. Posteriormente a essa área aqui, o próprio organismo trata de fechar, tá? Com o coágulo e a gente tem um restabelecimento
quase que total dessa área pelo próprio osso do paciente. Tá? Outro tipo de abordagem que a gente pode ter para a remoção de enxertos ósseos é fazer essa osteotomia com brocas, tá? Nós vamos pegar algumas brocas específicas para essa área, brocas longas, bem compridas, para que a gente aborde bem, né? Não tenha problema de altura na utilização dessa broca. E aí a gente vai delimitar esse osso, na verdade, isso aqui, ó. Primeiro aqui vocês olham para essa figura da imagem da direita, e aqui a gente vai delimitar com a broquinha esférica, né, esse osso aqui. E essa abordagem aqui, ela tá muito tímida, tá? A gente precisa descer com essa broca até lá embaixo, na medular mesmo do osso, para que a gente veja sangramento disso aí. Porque aqui a abordagem foi parcial, tá só a nível de osso cortical. E aí, como essa área é muito cortical, a gente precisa ir até um pouco mais lá embaixo para poder a gente ter esse sangramento aqui. A gente vê que chegou na medular do osso da mandíbula do paciente, né? E aí a gente pode utilizar uma broca esférica, tá? Faz toda essa marcação aqui, e depois a gente vem com a broca 701, é uma broca comprida, troncocônica, que vamos fazer essas incisões aqui, relaxantes, verticais, e vamos ligar esses pontos na horizontal para que a gente possa delimitar todo esse osso aqui. Agora, concordem comigo que aqui embaixo a gente não trabalhou ainda, certo? E como é que a gente trabalha? Aqui embaixo a gente trabalha com a broca disco, tá? É uma broquinha que parece um disco mesmo, e essa broca a gente vai entrar com ela na horizontal, certo? Ela é redondinha, a gente entra com ela na horizontal. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui uma broca disco, rapidinho. Eu achei ela aqui. Só que eu não consigo mostrar para vocês porque... Deixa eu ver se eu consigo arrastar a... Consigo, pronto. Eita, consegui não. Vocês vão colocar lá, ó. Broca, disco para enxerto ósseo. Vocês vão ver lá no Google, dá um Google aí, broca disco para enxerto ósseo. E aí a gente vai entrar com essa broca disco, aqui com uma incisão horizontal lá embaixo, tá? Geralmente essa broca disco, quando ela entra 2, 3 milímetros aqui, até a nossa delimitação. E aí ela também geralmente rasga muito o afastador do cirurgião, tá? Porque esse afastador, ele precisa estar bem aqui próximo a essa broca disco, acompanhando todo o movimento para que a gente não faça nenhum tipo de agressão a esse tecido aqui da mucosa jugular do paciente, certo? Então, a gente vem, abre bem a área, né? Delimita todo o enxertinho e faz a nossa remoção com a trefina, tá? E quando a gente vai trabalhar em área de mento, existem alguns tipos de incisões que a gente pode fazer abordando o nosso paciente nessa área de mento. Uma delas é a incisão intrasucular, a outra pode ser uma linha mucogengival entre a mucosa e a gengiva queratinizada, e também uma linha gengivo-labial, que é entre a mucosa e a região do lábio do paciente. A mais indicada para se fazer aqui é a linha mucogengival,
certo? Porque quando a gente vai reposicionar esse retalho, a gente vai fazer a sutura na região da mucosa queratinizada do paciente, portanto, a gente tem uma área de maior resistência para que não tenha descência de sutura, tá ok? Então, é a incisão mais interessante, é essa da linha mucogengival. Uma das coisas que eu gostaria que vocês atentassem também é que na hora de remover, né, ou fazer esse retalho, é a região, termos cuidado na região doadora do mento, certo? Nessa área doadora é a região do mento, para que a gente estenda a nossa incisão apenas aproximadamente até a linha de canino, tá? Ou, no máximo, o mesial de primeiro molar, com bastante cuidado, porque a gente tem paciente que tem região de forame mentual bem nessa região do primeiro premolar. Então, precisa ter bastante cuidado quando estiver fazendo incisão, quando estiver fazendo descolamento, divulsão nessa área. Essa área de mento, alguns cuidados também que a gente precisa fazer na remoção dessas, ou trefina, ou bloco, o que seja, é termos bastante cuidado na região dos incisivos, nas raízes dos incisivos inferiores, tá? Para não chegar próximo a esses dentes aí. E também para não transfixar a mandíbula para o outro lado, porque pode existir o perigo aí, né, de pegar essa broca, ela ser uma broca bastante cortante e ir até o outro lado, certo? Então, tem que ter bastante cuidado, primeiro ver a tomografia do paciente para a gente analisar o quanto de espessura antero-posterior temos dessa mandíbula, para que a gente tire um bloco, né, uma altura de bloco viável que não cause danos ao nosso paciente. Também podemos fazer, né, além da abordagem com trefina, podemos fazer a abordagem com brocas. Essa broca aqui deve ter sido a broca disco, que fez essas ranhuras, tá? E aí a gente tira os bloquinhos de acordo com a nossa necessidade. É uma região doadora muito boa, tá? A gente pode tirar muito osso daqui, mas eu até prefiro, inclusive, a região de corpo de mandíbula, tá? Para o paciente é melhor, para a gente é menos perigoso, então é uma área melhor de abordagem. E aí realizamos as suturas, que pode ser simples, interrompida, que pode ser contínua, vai depender da preferência do cirurgião. Quanto à área doadora, né? Quais são os cuidados que a gente precisa ter nessa área doadora para que... Isso, perfeito, Bruno, muito obrigada. Não tenho culpa, não tem problema, Bárbara, mas entenda que realmente é um pouquinho inconveniente de estar parando a aula, admitindo, mas ainda bem que todo mundo já entrou. Pode misturar duas classes de enxerto, não só pode, Rúbia, como deve, certo? Já eu falo sobre isso. Homógeno e sintético, por exemplo, pode? Claro que sim. E aí, Bruno, ó, colocou uma fotozinha aqui da broca disco. Exatamente, Bruno. Só que essa broca aqui, ela é uma broca para contraângulo, tá? A gente tem uma haste, uma broca igual a essa, exatamente com essa mesma terminação, mas ela é uma broca com haste um pouco maior. E aí, essa broca com a haste maior, ela vai ser adaptada na peça reta, certo? Essa peça reta, a gente tem duas canetas, né, cirúrgicas importantes na implantodontia. Uma delas é o contraângulo, que é uma peça cirúrgica que a gente faz instalação de implante, broca, fresagem de alvéolo cirúrgico. Ela é como se fosse o contraângulo, tá? Da clínica. E nós temos uma peça reta, que ela é como se fosse a alta rotação da clínica. Essa peça reta, ela trabalha numa rotação maior do que o contraângulo cirúrgico.
e essa rotação, ela pode chegar a 30, 40 mil RPMs, tá? E aí a gente vai usar ela para que a gente tire bloco, faça desgaste de bloco ósseo. Então, existem essas duas aí. Então, quais são os cuidados que nós devemos ter com a área receptora, tá? Essa área receptora, ela é totalmente independente da área doadora, é uma área diferente da área doadora, e nelas existem alguns princípios que devem ser seguidos para essa boa reconstrução tecidual. Peraí, deixa eu tomar um golinho de água aqui. Então, nessa área receptora, o que é que a gente vai querer primeiro, em primeiro lugar? A gente vai querer, em primeiro lugar, sempre a vascularização do nosso enxerto. O que é mais importante numa cirurgia de enxerto ósseo é a biologia do leito receptor, ok? Todo mundo entendeu isso? Essa biologia do leito receptor vai nos dar anastomoses, vascularização, criação de vasos epiteliais, né, para que a gente tenha vascularização daquela área ali enxertada, certo? O que a gente quer é que aquilo dali se torne osso para a gente poder colocar implante. Tudo bem? Então, dentro dessa área receptora, né, o que é que a gente precisa fazer? Expor esse leito receptor muito bem exposto, muitas vezes utilizando de incisões relaxantes, para que a gente possa expor isso de uma forma ideal, certo? Precisamos entender que existem vários tipos de retalhos que podemos fazer de acordo com as indicações. A gente pode fazer um retalho total, um retalho de espessura parcial, um retalho somente de retalho total e de retalho de espessura parcial. Mas o que eu quero dizer para vocês é que quando a gente vai fazer enxerto ósseo, a gente deve tirar todo o periósteo e o tecido mole, expor totalmente, né, esse osso. Não pode ficar absolutamente com nenhum tipo de célula de tecido mole ali, porque aquela célula ela pode se proliferar e pode encapsular o nosso enxerto, certo? Então, quando a gente vai fazer enxerto ósseo, a gente precisa expor o osso, remover tudo que é periósteo e tecido mole e expor aquilo muito bem exposto, certo? Outra coisa que a gente precisa fazer na nossa área receptora é expor a medula do nosso osso. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, olha, precisamos fazer pontinhos de sangramento, expor essa medula para que chegue sangue aqui na superfície e a gente tenha a possibilidade de vascularização. Recobrir essa área receptora de uma forma muito bem feita, para que não cause tensão na hora de fechar essa minha área receptora, para que a gente não tenha nenhum tipo de deiscência de sutura. Se tivermos deiscência de sutura, a minha área, o meu enxerto ósseo, ele pode infeccionar, porque ele vai estar exposto ao meio bucal, certo? Então, não é interessante a gente ter nenhum tipo de tensão, ou seja, fazer aquelas incisões chamadas undermine, que a gente relaxa ali o periósteo como sanfona, para que a gente recubra essa área de uma forma melhor. E também, sempre antes de fazer o nosso enxerto ósseo, ver se o tecido gengival do nosso paciente tem qualidade, tá? Muitas das vezes eu já deixei muito de fazer a primeira cirurgia enxerto ósseo para que eu primeiro melhorasse o meu tecido
gengival do paciente, melhorasse a qualidade, a espessura daquele tecido gengival, para que eu tivesse uma melhor qualidade de tecido, para depois fazer o meu enxerto, ok? Então, sempre a gente precisa analisar esse tecido gengival, se ele é muito delgado, para que isso não nos dê problema de também deiscência de tecido, ok? Ou fenestrações, inclusive, de tecidos, que eu já tive fenestração de tecido, né? Quando a gente tem experiência, a gente sabe exatamente o que é que pode atrapalhar a gente lá na frente. Então, uma das áreas receptoras que a gente tem é a área de seio maxilar, tá? Que a gente expõe o nosso seio maxilar e faz o enxertinho aqui de biomaterial, tá? Para que a gente tenha um melhoramento de altura para colocar os nossos implantes. A nossa área receptora, olha, aqui agora, ela está recebendo aqueles bloquinhos em J, que a gente viu ali, né? E esse bloquinho J, vocês podem ver como ele se adapta bem no leito receptor, né? Então, nós usamos algumas pinças fixadoras de enxerto. Essas pinças, elas têm uma aberturazinha aqui no meio, elas são serrilhadas, elas têm uma trava nelas, que facilita a fixação desse bloco, deixando esse bloco imóvel. Em seguida, a gente faz a abertura, né, a fresagem aqui, para que a gente coloque e insira o nosso enxerto ósseo, certo? Deixa eu só anotar um negócio aqui que eu me lembrei. E a gente vai colocar esse parafusozinho aqui para imobilizar o nosso enxerto, ok? Todo mundo está entendendo, está acompanhando a aula? E aí isso vai, pessoal, muito da criatividade do cirurgião em reabilitar aquela área ali, tá? A gente vai fazer todas as adaptações do bloquinho, né? Vamos trabalhar esse bloco com pinças, aliás, com brocas esféricas, tá? Essas brocas esféricas, elas vão adaptar o osso da melhor forma possível nesse local aqui, para que a gente tenha bastante intimidade entre o enxerto e o leito receptor, para que existam as anastomoses e as células entrem dentro desse enxerto ósseo, certo? E nós vamos, então, também reabilitar em altura, da forma como o cirurgião quer, certo? Então, a gente até agora vai passar um pouco para conversar mais sobre também o enxerto homógeno. O enxerto homógeno, como eu falei para vocês, é aquele enxertinho que a gente recebe de um doador, geralmente de um cadáver fresco, né? Esse cadáver, ele acabou de morrer, né? E aí ele é doador de órgãos, e então a gente vai receber isso aí do doador de órgãos para o nosso paciente. Ele pode ser liofilizado, que é congelado e seco, né? Na verdade, ele sempre vai vir congelado e seco, e ele pode ser tanto descalcificado, ou seja, removido o cálcio, e desmineralizado, removido toda a parte mineral desse osso, certo? Como é que esse enxerto homógeno se sustenta na literatura, né? Ele tem várias publicações científicas em relação a ele. É um enxerto que está de uma forma bem consolidado, já foi bastante estudado e bastante utilizado pelos implantodontistas. Hoje a gente tem coisa melhor,
ok? Mas eu mesmo já usei bastante esse osso homógeno e ele tem várias vantagens, como, por exemplo, a gente compra esse osso e a gente só abre o paciente na região receptora, tá? Então, ele é muito rápido, a gente pode ter de uma quantidade ilimitada, e também a gente pode ter uma menor morbidade do nosso paciente, porque de qualquer forma a gente só abre um leito receptor, ok? Uma das desvantagens desse osso homógeno é o custo operacional dele, tá? Então, quando a gente tem ali disponível para a gente, né, um cardápio de ossos, né, do banco de tecidos do Hospital das Clínicas, a gente pode escolher o osso que a gente mais pretender colocar no nosso paciente. Ele pode vir em rodelas, né, anéis, pode vir em segmentos, pode vir cortical, pode vir somente medular, pode vir particulado, pode vir em bloco, pode vir o osso misto, né, que é o cortical com o medular, tá? Ele vai depender muito do que a gente quiser. Então, em relação à minha experiência profissional com esse osso, como ele é descalcificado, desmineralizado, seco, congelado, esse osso ele torna-se muito friável. Se você pega ele com uma pinça biarticulada, que é uma pinça muito pesada e forte, você tem assim um poder de fixação desse enxerto muito grande com essa pinça. Ele é capaz de quebrar, porque ele se torna muito friável, tá? Então, assim, a minha experiência com ele é uma experiência de, vamos dizer assim, de 50% de sucesso, porque muitas das vezes eu peguei esse osso, ele quebrou na minha mão, tá? E também ele atua como um osso ali, osteocondutor, né? Apenas o arcabouço, ele não é indutor, porque ele é totalmente removido a parte orgânica dele, então ele não induz nada, ele só funciona como um arcabouço para que as células viáveis venham do leito receptor e simplesmente populem, né, aquela área ali dele. Então, a fixação dele é muito difícil quando a gente usa, por exemplo, essa pinça biarticulada, se a gente pegar com bastante força, ele se quebra. Então, assim, é um osso que é interessante, né, para o paciente que não quer de forma nenhuma abrir a região dele doadora, mas que é um osso que talvez, pela minha experiência profissional, eu não tive tanto resultado. Então, é o seguinte, a gente faz um cadastro nesse banco de tecidos do Hospital das Clínicas, tá? Eles têm um monte de formulário para você preencher, cadastro, declarações, notificações, orientações, talonários para você utilizar com o seu paciente. Então, é muita burocracia, tá? Do banco de tecidos, do Hospital das Clínicas, mas tudo bem, né? É uma burocracia que você consegue fazer, tá? Preencher tudo, pedir esse osso, pagar, sem problema nenhum. Esse osso, geralmente, quando ele vem com um monte de orientação, né? Como a gente só tem ele em São Paulo, não sei se em Recife, eu acho que já deve ter algum instituto, né, aqui em Recife, que faça a venda desses ossos, tá? Mas quando eu fazia esse tipo de cirurgia, lá para o ano de 2010, 2008, esse osso ele vinha na cabine de avião do avião com o piloto, tá? Porque, afinal de contas, estamos falando de um osso, de uma doação de órgãos, e aí a gente precisava estar, né, no aeroporto para receber esse osso e imediatamente viajar para Caruaru para poder colocar no nosso paciente. Porque assim que esse osso ele é removido do doador, ele tem um tempo de vida útil, viável, para ser utilizado. E a gente precisa respeitar isso, certo?
Então, assim que eu recebi esse osso, eu imediatamente já corria para Caruaru para poder fazer a cirurgia do paciente. Desculpa. Então, vamos falar um pouquinho agora também dos enxertos heterógenos, xenógenos, tá? Que são ossos doados de espécies diferentes, por exemplo, porco, boi. Esses ossos passam pela indústria para purificação, né? E temos eles principalmente para a utilização, a matriz mineral bovina, que hoje, de todos os xenógenos, é o osso padrão ouro para utilizarmos. Eu já utilizo hoje o Cerabone, que é um osso muito bom, ele fica algum tempo ali no paciente. Da Botis, ele é hoje comercializado pela Strauma. E também temos o Gemix, o Genox, Inorg, temos o BioOS, que é o padrão ouro, né, dos biomateriais. Hoje é o que se utiliza mais. Eu também já utilizei muito o BioOS, eu ainda utilizo quando necessário, mas ele é muito caro. Porque o índice dele de cálcio fosfato é igual ao do osso autógeno, ou seja, ele é uma hidroxiapatita, ok? É bem interessante para ser utilizado no paciente. Ele é um osso osteocondutor, né? E suas partículas têm uma lenta absorção, ou seja, ele é um osso muito bom para que se mantenha espaços, tá? Um exemplo da utilização do BioOS é para a gente fazer pequenas reconstruções em que a gente precise que sejam fechadas aqui ao tecido mole, algumas espiras dos implantes, tá? E nós temos também como a utilização dos enxertos dos biomateriais sintéticos, tá? Os sintéticos são os vidros bioativos, o carbonato de cálcio, fosfato de cálcio. Então, como sintéticos, nós temos aqui o Bond Ceramic, o Max Resorb, da Botis, o Nanocint. Então, temos também alguns tipos de ossos. Essa hidroxiapatita sintética, ela pode ser reabsorvível ou não reabsorvível, tá? O reabsorvível, ele tem uma reabsorção um pouco lenta, de aproximadamente 6 meses, mas os reabsorvíveis, eles estão indicados mais para as áreas de pério e implante, que a gente precisa que eles sejam substituídos por tecido ósseo, tá? Alguns ossos a gente só abre depois de 8 meses, mais ou menos. E tem aqueles que são não reabsorvíveis, que são ossos com indicações para cirurgia bucomaxilo, para preenchimento de grandes cavidades. Por exemplo, para preenchimento de áreas que foram removidos tumores, cistos bastante grandes. Então, eles são utilizados mais na cirurgia bucomaxilo. Uma das substâncias que nós temos também é o trifosfato de cálcio, que é o beta-TCP e o alfa-TCP. Ele, quando misturado com a hidroxiapatita, essas misturinhas, 50% dessa misturinha é reabsorvida depois de 1 ano da colocação. Então, é um osso que é bem interessante, principalmente para se utilizar em cirurgias de enxerto de seio maxilar, tá? A gente utiliza um osso um pouco mais barato, e aí a gente utiliza esses sintéticos mais em seio maxilar, misturados. Agora, uma coisa que eu queria falar com vocês, que eu queria que vocês entendessem, tá? Eu queria que vocês entendessem o seguinte, que existe uma diferença quando a gente está utilizando enxerto ósseo em bloco e quando a gente está fazendo a utilização de partículas, certo?
O enxerto ósseo em bloco, a gente não precisa fazer absolutamente mais nada, é colocar ali aquele bloco, fixar e fechar com o tecido mole do próprio paciente. Quando a gente está utilizando partículas de osso, né, existe uma diferença entre elas e a utilização do bloco, porque essas partículas aqui, elas são altamente porosas e nós podemos ter, no momento da nossa cirurgia, né, quando a gente utiliza essas partículas, a penetração de tecido mole aqui dentro delas. E aí a gente vai perder, né, a nossa cirurgia. Então, o interessante, né, e o mais indicado a se fazer é a gente utilizar para isolar esse tecido, né, ósseo, esse biomaterial, membranas, ok? Então, o objetivo maior de se utilizar as membranas é realmente uma barreira para que não haja invaginação de tecido mole ali naquela minha área do enxerto ósseo, tá? Então, o objetivo da membrana, principalmente, é separar esses dois ambientes. O tecido ósseo, que a gente quer que seja repovoado com células ósseas viáveis, e excluir as células indesejáveis, no caso, as células do tecido epitelial, nesse processo todo de cicatrização, tá? Então, as barreiras, elas têm algumas propriedades também, como biocompatibilidade, né? Elas precisam ser biocompatíveis, elas precisam permitir essa exclusão de células, elas precisam manter o espaço ali no local, ou seja, elas não podem colabar esse espaço, porque existem algumas barreiras que colabam e outras que não, tá? Eu vou explicar para vocês já já isso. Elas precisam permitir se integrar ao tecido, sem, no entanto, fazer com que esse tecido lhe cause algum tipo de dano, certo? Precisam ser fáceis de usar e precisam, de qualquer forma, promover algum tipo de atividade biológica ali. Elas não atuam exclusivamente como barreiras, tá? Porque se a gente for perceber que algumas membranas, elas são ativas, bioativas, tá? E isso é o que a gente também precisa ter como uma boa propriedade de membrana. Então, a escolha dessa membrana ideal vai depender muito do que a gente vai querer fazer lá na nossa cirurgia, tá? Então, a gente pode escolher vários tipos de membranas, dependente do defeito, do material de enxerto que a gente está utilizando, do tempo que a gente quer a ROG e do tipo de enxerto que a gente está utilizando, certo? Então, olha, existem as membranas que são de acordo com o tempo, elas são reabsorvíveis ou não, certo? Se elas forem reabsorvíveis, ou seja, elas são degradáveis. Então, de acordo com o tempo da cirurgia, ela se degrada por fagocitose ou hidrólise, tá? O processo de hidrólise é quebra da água daquela membrana ali. Qual é o material que tem a membrana reabsorvível, ou seja, degradável? São materiais que imitam ou que são o próprio colágeno do nosso corpo humano. Geralmente, esse colágeno das membranas é removido do porco ou do boi, né? E aí, o processo da indústria fabrica esse colágeno de forma que ele seja apropriado para utilização nessas cirurgias. Também temos de copolímeros de ácido lático e glicólico, que
que sofrem fagocitose ou hidrólise lá no corpo humano, são degradáveis, né? E aí a gente tem uma diminuição, né, desse padrão de reabsorção, ou seja, elas são muito rápidas para serem absorvidas pelo corpo humano, né? Tem uma menor morbidade, porque elas são membranas que não são removidas do próprio paciente, né, são compradas, e tem um menor custo operacional, ou seja, são membranas um pouco mais baratas do que as não reabsorvíveis. Agora, elas têm umas desvantagens, que é a capacidade de não permitir, né, a manutenção de espaço, tá? Ou seja, elas são membranas que, quando em contato com o sangue do paciente, elas se colabam junto com o enxerto ósseo, tá? Então, para a utilização dessas membranas, a gente vai ter a certeza de que aquele enxerto ósseo da gente ali vai manter o espaço por elas, certo? Porque elas são molinhas, é como se fosse uma película, tá? Então, a gente faz a cirurgia de enxerto ósseo, coloca ali o nosso osso particulado, né? E se a gente coloca o osso particulado, imediatamente a gente já sabe que precisa colocar a membrana, tá? Porque senão esse osso particulado vai ser todo populado, né, pelo tecido epitelial. E aí não vai formar osso, vai formar uma verdadeira... Um verdadeiro material encapsulado ali. Então, quando a gente remover esse tecido mole, por exemplo, como numa cirurgia dessa de reabertura, se a gente não utilizar uma membrana aqui, esse tecido todinho aqui que está transformado em osso, ele viria junto com o tecido mole, certo? É todo colado ao tecido mole, encapsulado pelo tecido mole. Então, aí, ó, imediatamente depois da colocação do biomaterial, foi colocada a membraninha de colágeno ali, que isolou a área do enxerto e protegeu aquela área ali para a exclusão, né, das células epiteliais. E aí nós temos também as membranas não reabsorvíveis, ou seja, elas não se degradam, tá? O material delas pode ser de politetrafluoretileno, pode ser de titânio, tá? Se for de PTFE é assim, ó, deixa eu fazer uma analogia com vocês, é a veda rosca, tá? A veda rosca. A gente está desenvolvendo alguns trabalhos para que a gente estude vários tipos de membranas, de alumínio, inclusive, tá? Depois a gente comenta mais sobre esses trabalhos, se vocês forem fazer especialização. Mas, olha, o objetivo dessas membranas é o aumento vertical, ou seja, para aqueles defeitos de classe 2 e 3, aliás, de classe 3, tá? Aumento vertical e horizontal concomitantes, porque elas são membranas que são um pouco mais sustentáveis, ou seja, elas mantêm o espaço, certo? Se isso aqui tivesse vazio, só com coágulo, ela ficaria ali mantendo aquele espaço de forma a ajudar, né, a manutenção do espaço. E elas, infelizmente, como elas são não degradáveis, elas necessitam de segundo procedimento cirúrgico para remoção delas, tá? Então, elas não são degradáveis pelo organismo, então... geralmente, quando a gente remove essas membranas, a gente vai instalar o nosso implante já, certo? Algumas membranas são reforçadas internamente, certo? Pelo titânio, e servem para o defeito mais complexo. Olha, aqui nós temos a amostra, né, de membranas que são vendidas como malhas de titânio, elas são bem maleáveis, tá? E aí acompanham o defeito ósseo, certo? Elas são perfuradas, porque vocês podem observar que, apesar de elas são perfuradas, elas fazem a exclusão celular, certo? Muitas vezes a gente põe aqui por cima ainda alguns materiais protetores, como o LPRF,
para que as células epiteliais não invadam esse local, certo? E também temos algumas amostras aqui de PTFE, parece veda-rosca mesmo, veda-rosca mais resistente. Elas têm abertura, vocês podem ver aqui, tem vários tamanhos disponíveis. Essas daqui não tem o reforço de titânio da Cytoplasty, mas da mesma marca, olha, a gente já tem alguns reforçozinhos de titânio dentro delas, certo? Aí vai se prestar para áreas diferentes, né? Que pode ser uma área anterior, tá? Área posterior, área parcial, área mais extensa. Então, como é que isso a gente vai agir, né? A gente tem lá o defeito, tá? Bem grande, né? Vocês estão vendo aqui que tem um defeito em vertical e horizontal, ou seja, tanto de altura quanto de espessura. A gente vai, além de ter essa membrana reforçada pelo titânio, podemos reforçar a manutenção desse espaço com parafusos em tenda, fazendo analogia aqui, né, às barracas de camping, ou seja, a gente vai criar uns pilares aqui para que a gente tenha aquele espaço disponível para a reabilitação com as partículas, tá? E esses parafusos, eles vão manter um teto aqui para que essa membrana, mesmo com reforço, ela não colabe essa área. Então, fazemos algumas perfurações na área doadora, olha, que aqui a gente tem os pontinhos que vocês estão vendo, certo? E aí a gente faz o nosso enxerto, geralmente, de 50% de osso autógeno, 50% de biomaterial. É assim, Bárbara, hoje, que a gente está utilizando, né? Foi Rúbia. É assim, Rúbia, que a gente está utilizando hoje em dia, certo? A gente faz essa mistura de osso autógeno com osso xenógeno, coloca lá, a vascularização do osso particulado é muito melhor do que o bloco ósseo, tá? Então, por isso que hoje a gente prefere fazer as ROGs aos blocos ósseos, ok? Então, aí a gente fixa a membrana de PTFE com reforço de titânio e a nossa cirurgia está feita, tá? Imaginem que aqui a gente não tem praticamente tecido nenhum, né? E se a gente não prestar atenção no tecido que a gente vai fechar essa cirurgia, podemos ter problema, certo? De deiscência e a gente perde praticamente todo o material que a gente está fazendo. Certo? Então, alguns casos clínicos aqui, para vocês entenderem melhor, aqui a gente tem um defeitinho, né, que quando abre, vocês podem ver que aqui a incisão foi realizada a nível vestibular, para que a gente não tivesse incisões na área de crista óssea, porque era justamente aqui o defeito, e havia o risco de exposição. Esses casos clínicos são casos clínicos de livro, tá? O risco de exposição dessa área, e aí a gente faz a instalação do nosso bloquinho, aliás, do nosso enxerto autógeno, tá? E por cima a gente coloca o biomaterial, ou faz essa misturinha no potezinho e coloca aí no local. Fixa a membrana com parafusos, a membrana que vocês podem ver aqui é de PTFE com reforço de titânio, e aí faz o fechamento dessa área sem risco nenhum de deiscência nesse local, certo? E aí vocês podem ver que tem um restabelecimento de volume muito interessante. Eu vou passar um filminho aqui para vocês que eu mostro uma cirurgia de enxerto, aliás, de implante com regeneração óssea, tá?
Então, pessoal, vamos falar agora um pouquinho sobre o LPRF, tá? Que é um dos materiais próprios do organismo do paciente que a gente pode utilizar como membrana, tá? Mas como uma membrana diferente, ela não é uma barreira, tá? Propriamente dita. O LPRF nada mais é do que a fibrina rica em plaqueta e leucócito, é um agregado plaquetário e leucocitário obtido a partir da centrifugação do próprio sangue do paciente. E a gente vai obter, então, um material rico em regeneração tecidual, não de tecido ósseo, tá ok? Mas de tecido mole, que é um material que libera vários fatores de crescimento, porque ela é uma fibrina, né, um material, um agregado que tem muito leucócito, é um concentrado de bastante leucócito e plaqueta, e todas essas células, a gente tem nelas mediadores químicos, e que auxiliam também na prevenção de infecção, tá? Então, a gente tem vários mediadores, né, que tem a função de também fazer angiogênese, proliferação e diferenciação celular, principalmente de células reticulares ou fibroblastos, para poder fazer essa angiogênese.
e também por formação do coágulo, tá? Transformação da protrombina em trombina. Então, a gente vai tirar os tubinhos de sangue do paciente, vai centrifugar e a gente vai obter um material sobrenadante, que é nada mais do que um plasma sem células, que é esse material aqui. Geralmente ele é até um pouco maior do que isso. Vai depender muito da qualidade do sangue do paciente. A gente vai obter um PRF. Esse agregado aqui é onde está a concentração maior de plaquetas, tá? Que é o chamado de fibrin clot, que é o agregado aqui de células plaquetárias. E a gente vai ter a parte vermelha do sangue, que são os eritrócitos, tá? Aqui, nesse fibrin clot, que temos 95% de plaquetas, nós temos também uma partezinha branca nele, tá? Quando a gente remove isso aqui, ele tá meio que durinho, é um gel, tá? E aqui embaixo dele, na divisão entre esse PRF e as células vermelhas, nós temos uma partezinha bem branquinha, que é onde tá, chamada de buff coat, que é onde está o acúmulo de leucócitos, tá? Esse acúmulo de leucócitos é justamente chamado de buff coat. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai tirar esse gel, né, do tubo, vai fazer a desnudação disso, remover toda a parte vermelha, né, de eritrócito. E aqui, justamente nessa parte, a gente vai ter essa parte branca. Então, isso aqui pode se transformar em vários tipos de materiais, de acordo com o kit que a gente tem, que transforma ele, né? Uma caixinha de metal, que ela vem com a possibilidade de ter uma tampa, para a possibilidade de fazer membrana, ou seja, a gente prensa esse gel, uma superfície contra a outra, né, com a tampa, e aí depois de 2 minutinhos ele vai dar a membrana, tá? A gente tem também a possibilidade de colocar ele numa área, que é tipo uma caixinha redonda, e aí a gente vai com um pistão empurrar isso aí, para que ele seja diminuído, a ponto dele se tornar um plug, tá? A gente vai utilizar ele para fechar o véulos, para fazer a obliteração, tá? E a gente também pode picotar isso aqui e misturar com o nosso biomaterial e o saltógeno. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, deixa eu só terminar aqui, mostrar aqui, um momentinho só. Então, assim, olha, as aplicações clínicas do LPRF são várias. A gente pode recobrir e proteger os enxertos em bloco e particulados, pode fazer a elevação de assoalho de seio maxilar com eles, né, fazendo o isolamento ali da membrana de Schneider com o nosso enxerto ósseo, preencher alvéolos frescos, tratar perfurações dessas membranas de Schneider em cirurgias de levantamento de seio maxilar. Podemos tratar deiscências e fenestrações, podemos fazer recobrimento radicular em cirurgias periodontais, ajudar na cicatrização, nunca como substituição de tecido conjuntivo, mas esse LPRF ele vai ajudar muito na cicatrização do tecido mole. Eu vou fechar aqui, vou mostrar para vocês. Deixa eu só terminar aqui de compartilhar a aula. Eu vou compartilhar com vocês aqui o meu Instagram, para vocês entenderem um pouco do que eu estou falando. Aí já tem aqui, ó, aberto esse Instagram. Deixa eu compartilhar aqui a janela a guia do Chrome com vocês. Vocês estão vendo minha guia do Chrome? Do Google Chrome?
Ok. Então, olha, deixa eu mostrar aqui para vocês algumas coisas, né, que eu queria falar. Aqui, né, é o stick bone. Vocês podem ver aqui que a gente tem algumas partículas. Vocês veem o meu mouse? Veem, né? Ô, professora, tá na tela do Teams. Não tá na lista não, do Chrome. Você tá vendo o meu Instagram? A foto que eu tô mostrando? Não, tá não. Não tá compartilhado não essa tela pra gente. Então, peraí. Eu vou compartilhar a tela inteira, tá? E agora, vocês estão vendo? Sim, agora a gente tá vendo. Tá. Então, é o seguinte, ó. Quando a gente faz a cirurgia, né, de regeneração óssea guiada, a gente abre aqui, expõe o osso, tá? Coloca o implante, e aí a gente tá utilizando aqui um biomaterial, esse é o Cerebone, tá? Aqui, se vocês podem perceber, é uma membrana de LPRF, olha como é que ela fica, tipo uma membrana mesmo. Aqui eu coloquei uma membrana de colágeno reabsorvível, não sei se dá para vocês verem ela aqui, porque ela tem quando ela absorve sangue, ela tem a mesma coloração, certo, do sangue. Aí coloquei ela aqui, certo? Por cima coloquei membrana de LPRF e esse ossinho aqui, ele chama stick bone. É uma mistura de 50% autógeno, 50% biomaterial, com aquele gel todo picotado. E aí a gente mistura tudo e faz a colocação do stick bone. Ele, como tem um agregado muito grande de plaqueta, ele coagula, certo? Ele coagula e torna isso aqui um bloco único. Mas é um bloco que ele é altamente possível de se vascularizar, porque ele é todo cheio de partículas, certo? Muito melhor do que, por exemplo, a utilização de um bloco ósseo aqui. Eu vou mostrar para vocês agora o que é um plug. O plug é isso aqui, ó. Aqui. O plug é isso aqui, ó. Eu tenho, pronto, vou mostrar para vocês aqui um exodontia, certo? Foi removido o dente do paciente. Daí foi colocado um implante, foi preenchido o alvéolo com o biomaterial, tá? E aqui eu fiz o plug. Aquilo dali, aquele gel todo, ele se reduziu a isso aqui, no pistão do kit de LPRF, tá? Ele se reduz a isso aqui. Aí o que é que faz? A gente põe ele entre o implante, né? Encaixa aqui a prótese, né? No caso, isso aqui foi um cicatrizador personalizado que eu fiz para poder obliterar a entrada do alvéolo e proteger esse material. Então, aqui a gente põe esse plugzinho, faz uma abertura dele no meio para poder obliterar isso aqui, certo? E aí a gente tem uma obliteração completa desse alvéolo com... vocês lembram que dizia ali na aula que ele possibilitava a proteção contra infecção, porque isso aqui é um agregado de leucócito e plaqueta, então a gente tem muita célula de defesa aí, certo? Então, quando a gente põe isso aí, ele está empoderando, no caso, esse local aí contra qualquer tipo de infecção, e além disso, fazendo a obliteração desse local. Essa aqui é a membrana de PTFE, certo? Sem nenhum tipo de reforço. Aqui é uma membrana de colágeno, outra membraninha de colágeno. Aqui é uma membrana de colágeno em formato redondo, que é como se fosse um plug, certo?
outra membraninha de colágeno. Então, a gente tem vários tipos de membranas de colágenos, de tamanhos diferentes, de empresas diferentes. Então, tudo isso aqui são membranas que a gente pode utilizar. Somente essa aqui, que é não reabsorvível, que é a de PTFE. E aí vocês podem ver que ela é totalmente diferente dessa. Essa aqui é como se fosse uma esponjinha, né, que é o colágeno próprio da espécie diferente, e aí ela vai poder se prestar, né, para que se reabsorva ali dentro do organismo, enquanto essa aqui a gente precisa remover ela do paciente, certo? E lá no canal do Telegram, a gente tem alguns artigos científicos falando sobre esses biomateriais de uma forma, assim, bem mais descritiva, né? Que vocês aqui, vocês já tiveram uma pincelada a respeito de regeneração óssea guiada e a respeito de enxerto. O outro aviso que eu queria dar para vocês é que eu mandei pelos líderes uns links para vocês responderem, tá? Para quem se interessar em assistir esse workshop, vai ser um complemento à nossa oficina profissionalizante, porque vai ser justamente na semana da oficina profissionalizante. Seguinte, a Neodente não abriu isso para todo mundo, certo? Ela abriu apenas para faculdades do Sul, Sudeste e do Rio Grande, Sul e Sudeste. Então, a gente será a única faculdade do Norte, Nordeste e Centro-Oeste que vai ter acesso a essa aula minha do workshop, porque ele é um workshop fechado. Então, eu pedi para as meninas enviarem para vocês os vídeos, para vocês se inscreverem no simpósio da Neodente, tá? Porque a Neodente, ela vai dar essa inscrição com esse link apenas para que, se a gente tiver bastante adesão. E aí eu estou fazendo de tudo para que a gente tenha essa adesão aí de vocês, para a gente poder ter acesso a esse link para assistir essa aula de workshop. Vai ser um hands-on. O que é hands-on? É uma instalação online ao vivo de implantes em todos os tipos de osso, não é em paciente, é em modelos, tá? E vai ser bem interessante para vocês entenderem como é que é esse processo de realização. Eu vou explicar kit cirúrgico, eu vou explicar broca. Então, é mais uma possibilidade de vocês aprenderem um pouco mais. Fora que é um negócio assim, que a Neodente não abriu para todo mundo, tá? Foi porque eu pedi mesmo para que vocês tenham esse acesso aí, a parte, né, só para para quem se interessar, e que eu acho que, assim, é bem interessante para quem vai fazer implantodontia, certo? Então, é isso que eu tinha que passar para vocês hoje. O link está lá, eu não sei se os líderes passaram para vocês isso já, para a turma, e daí, quem quiser fazer essa adesão, se inscreve, preenche lá um formulário do Forms, e aí a gente vai ter essa aula terça-feira próxima, 4 horas da tarde. Vai ser um complemento à nossa oficina profissionalizante ao vivo, a nível nacional. A gente vai ter como palestrante o Bernardinho, né, que é o ex-jogador e ex-treinador da seleção de vôlei. Então, o simpósio está bem interessante. Vamos ter bastante gente conhecida da área da implantodontia, da área da reabilitação oral, né, autores de livros, né, e fora que nós vamos ter também o professor Geninho Tomé, que é o dono, né, o ex-dono da Neodente, e daquela história primeira que eu contei para vocês, né, que ele vendeu a Neodente, a Strauma, ou seja, é o primeiro. A gente vai ter aula de empreendedorismo com o Bernardinho, e acho que com ele também, e vai ser bem interessante. Eu mesmo não vou perder por nada. Pronto, perfeito, passou, né? Então, quem quiser, clica lá no link, preenche tudo, faz inscrição, eu já estou inscrita. E na terça-feira, de 4 horas da tarde, a gente se encontra, que vai ser o nosso... Tá ainda não? Vou pegar o final.
Sim, Rubia, sobre a prova, eu ainda não corrigi a prova, eu não sei nota de vocês, porque não tenho como colocar, pelo menos até a semana passada eu não tinha como colocar a nota de vocês, tá? Porque a plataforma estava fechada para colocação de nota, então aí eu decidi colocar a nota de vocês somente quando abrir o acesso para colocar essas notas. Então, ainda não corrigi, a gente pode falar sobre isso na próxima aula, tá? Próxima aula, correção de prova. Fora a oficina profissionalizante, que vai ser essa aula. Quem não tiver condição de assistir, não tem problema, né? Porque, assim, eu não posso adiar, porque é uma coisa a nível nacional, é uma coisa à parte que eu estou abrindo para vocês, tá? Não é toda faculdade, são apenas 8 faculdades que vão ter acesso a isso. São algumas faculdades do Paraná, de Ribeirão Preto, né? Curitiba, Ribeirão Preto e Rio Grande do Sul. Então, eu tenho até, inclusive, assim, que perguntar ao pessoal da Neodente quais são as faculdades em específico, mas são pouquíssimas faculdades. E alguns alunos vão ter acesso ao material, próprio material da Neodente, para fazer o hands-on, tá? Não é todo mundo que vai ter acesso ao hands-on, mas algumas pessoas vão poder assistir esse hands-on. Tá? E daí, se vocês quiserem acompanhar o hands-on, eu acho que vai ser bem interessante. É só meia horinha, tá? De aula, somente meia hora. A gente vai ter a primeira meia hora para uma turma A segunda meia hora para uma turma B, mas é a mesma aula. Então, quem quiser assistir às 16h30 também tem essa possibilidade. Depois das 16h30, aliás, depois da minha aula de hands-on, o simpósio vai continuar com cirurgia ao vivo, né, do professor Geninho, de carga imediata, vai ter outras palestras também, a palestra do Bernardinho também está lá no site, vocês vão ver tudo, certo? Para quem quiser acompanhar o simpósio. Então, eu enviei tudo para vocês, inclusive, eu enviei uns vídeos para vocês verem como é que se inscreve lá no próprio site, certo? Então é isso, pessoal. Uma boa noite para vocês, tudo de bom. A gente se encontra semana que vem no workshop, tá bom?